Estou até estranhando o tempinho que eu não venho aqui. Eu vou ficar sentado, tive uma semana de fraqueza, e acho que ficar em pé aqui vai desgastar um pouquinho, então a palavra não está sentada, né? Só eu. Dou graças a Deus por ver vocês. Tenho pedido ao Senhor para, enquanto eu viver, não me tirar isso aqui. Estar com vocês é alegria do meu coração. Compartilhar a vida de Cristo, quer seja aqui, quer seja na minha casa, ou fazendo uma visita. É uma grande alegria, grande honra que nós podemos ter. Sem julgar ninguém, eu fico pensando, como que a pessoa não tem o desejo de cuidar de alguém? Porque eu tenho tanto prazer de poder, me sinto tão honrado, poder repartir de Cristo com alguém. É tão bom. Se você ainda não experimentou, eu vou te falar assim, é uma graça que vem sobre a sua vida, que transborda. É Cristo em nós, a esperança da glória. É nós repartindo a vida. Que coisa mais tremenda. É muito tremendo. Não se sinta julgado quem não está cuidando, por favor. A intenção não é essa. A intenção é falar da maravilha que é estar em Cristo. Eu quero falar com vocês sobre o reino de Deus e o seu valor. Parece que o penúltimo cântico, os irmãos sabiam o que eu ia falar, mas não sabiam. Vamos abrir em Mateus capítulo 13, versículo 44 primeiro. Mateus 13, a partir do 44. A palavra diz assim, eu estou lendo pela NAA. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Senhor, não me limite com a voz, nem com o meu físico, mas ajuda-me a expressar aquilo que o Senhor e o Teu Espírito têm falado comigo sobre esse valor imensurável, esse grandioso valor que é o Teu reino. Por favor, Senhor, prepara o nosso coração, meu e dos meus irmãos, e daqueles que porventura for ouvir e depois, for assistir e ouvir depois, para que recebam da unção e da graça e do poder da Tua palavra, pelo menos, Senhor, como eu tenho recebido, que tem sido tão gratificante. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho tantos versículos aqui, mas esses dois me fez pensar a tarde toda e vários dias. Como é esse reino? Primeiro, a parábola diz que um homem achou num campo um tesouro. Ele não estava procurando, mas ele achou. Ele viu que aquilo tinha grande valor e tudo mais não valia a pena em relação àquele tesouro. Então ele desistiu de tudo
para adquirir aquela terra onde havia aquele tesouro. A segunda parábola é semelhante a um homem que negocia e procura, ele já está procurando boas pérolas. Enquanto ele procura, ele achou uma de grande valor. E ele ignorou todas as outras para ficar com essa pérola. Assim é o reino dos céus. Uma tradução diz que é reino dos céus, outra, ou em outros textos fala reino de Deus. Eu gosto muito da expressão reino dos céus. Porque o reino de Deus, ele é muito precioso. Você e eu, nós não somos obrigados a vê-lo com essa preciosidade toda. Porque se você tentar ver com a sua própria força, você não vai ver como ele é, nem vai desfrutar dele. Porque o reino de Deus, ele tem um valor e um brilho tal, que as outras coisas perdem o brilho disso. Ele é o primeiro. O reino de Deus, o reino dos céus, ele tem tanto valor que ele forma em nós um novo homem. O homem que vai reinar com Cristo. Ele retira de nós os valores antigos e parece que descortina os nossos olhos e a nossa mente, que passamos a ver as coisas de uma forma diferente. Brincando com meu amigo Rafael, que é de um prisma diferente, né? Ele comprou um carro chamado Prisma e brinquei com ele. Você vai ver as coisas com um prisma diferente agora. Porque o reino de Deus, ele tem esse poder de transformar a nossa vida. Eu não quero viver 30, 40, 50, 60 anos no reino de Deus do mesmo modo. Eu sei que tem poder. O que meus irmãos viram no passado, que transformou a vida deles, que não trocaram mais nada do que servir ao Senhor e morrer por Ele. Pegamos esse penúltimo cântico. Eu quero sofrer por ti. Isso está escrito, que o Senhor deu-nos o poder de não só crer nele, mas sofrer por ele. Isso é muito lindo de falar, de cantar, mas só experimenta isso quem está vendo a grande pérola de maior valor, que não quer aceitar pecado na sua vida de espécie alguma, nem pequeno nem grande, que se ofender alguém, ele quer correr para pedir perdão, porque ele quer viver o reino de Deus. Não é viver o reino de Deus embaçado, mas claro, brilhante, a luz que o reino de Deus é. Ele é luz, ele é o caminho, ele é a direção, ele é consolo. O que muitos ainda não entendem é que querem ver o reino de Deus como a solução para os seus problemas. O reino de Deus, o reino dos céus, não é a solução para os seus e os meus problemas. Eu posso ter dor, posso ter enfermidade, posso perder o emprego, mas eu continuo amando o reino de Deus, porque não é isso, não são coisas, é a presença do Rei Jesus, é a presença dele, do Espírito dele, que agora é doado a nós. E esse reino, se juntasse todos os tesouros da terra, todos os dinheiros, os valores da terra, não se pode comprar. Mas para um coração quebrantado e que crer nele, lhe é doado pelo Senhor. Não se adquire para que ninguém tenha vantagem sobre isso e que bata no peito: eu adquiri. Não. É uma dádiva do Senhor. É um presente do Senhor. Para aqueles que o amam, que compreenderam, que o viram, que permitiu ele entrar
E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. O reino de Deus, eu tenho crido, o reino dos céus é de tal modo que a gratidão de enxergar, de ver, é tão grande que as dores que a gente sente é muito menor do que a gratidão de estar com Cristo e de estar na comunhão com Cristo. Compreende isso, irmãos? É muito maior você sentir a presença do Senhor na tua vida, a graça, a misericórdia, a bondade, de tal modo que as dores são pequenas em relação a esse poder que nós não merecemos ter. Quanto mais eu olho a misericórdia, o amor de Deus, menor eu me vejo. Quanto menor eu me vejo, maior eu vejo o Senhor. E eu quero olhar os meus irmãos com os olhos do meu Senhor. Quero me relacionar com os meus irmãos, como o meu Senhor tem se relacionado comigo. Quero aprender com Ele, quero imitá-lo, quero servi-lo, quero testemunhar sobre Ele, testemunhar sobre o poder dEle, sobre a graça dEle, sobre esse amor, essa misericórdia que nunca acaba. Quero levantar pela manhã e saber, e eu digo muitas vezes quando levanto, glorifica o Teu nome, Pai, na minha vida. Que minha vida, meu dia, seja para Te honrar e Te glorificar. Glorifica o Teu nome através da igreja. O Senhor nos elegeu para sermos o representante dEle aqui na terra. O Senhor nos elegeu. Então devemos tomar posse do que Ele nos deu, com gratidão no nosso coração, com muita gratidão no nosso coração, porque veio dEle, partiu dEle. Nós não temos o direito, nós não temos direito e não temos condição alguma, não merecemos, é essa palavra que eu queria falar, mas Ele gratuitamente tem nos revelado o Seu reino. Não é religião, é experimentar da graça dEle. Quanto mais apertado, mais graça Ele nos dá. Eu falei um pouquinho aqui, porque às vezes, quando eu disse que quando o reino de Deus para muitos é resolver os problemas, não. O reino dos céus, quando precisamos de consolo, Ele é o nosso consolo. Quando precisamos de direção, dEle vem a direção. Quando precisamos ser corrigidos, o Senhor nos corrige para um bem comum, para um bom proveito, para um propósito correto. E nós, como filhos, devemos ter a convicção no nosso coração de que a nossa vida está entregue a Ele, seja para correção, para direção ou para consolo, que somos dEle e Ele é nosso. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós permanecemos na palavra e a palavra dEle permanece em nós. E essa é uma garantia de que Ele está em nós, de que se a palavra dEle está em nós, Ele permanece em nós. E nós não estamos sozinhos. Uma outra parábola, continuando aí no Mateus 13, é a partir do versículo 47. O reino dos céus é ainda uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentado, escolhe os bons para o cesto e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam sim. Então lhe disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus. Vou repetir. Por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quão triste será para alguns que convivem nessa terra, no meio da igreja, na congregação, sem estar inteiro no reino dos céus. Vai chegar o dia em que ele não mais poderá viver assim. Haverá uma separação. Nós temos, irmãos, uma oportunidade tremenda. Nós temos entre nós testemunhos de pessoas que amam o Senhor. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui, nos exorta, e tem escrito que estão testemunhos a respeito de muitas coisas, até para nos exortar, e está escrito aqui para que tenhamos temor do que acontece com aqueles que não reconhecem a Cristo como Senhor. Nós temos tudo isso em nossas mãos. O reino dos céus está escancarado. Os nossos olhos aqui às vezes não vê por causa do nosso coração endurecido. Mas eu clamo a Deus e clamo a você, quebranta teu coração perante o Senhor. Peça a Ele que abra os teus olhos, teu entendimento, porque está sério. A iniquidade está aumentando, o esfriamento está demais, o amor de quase todos vai se acabar. Seguiremos a multidão ou seguiremos a palavra? Para onde iremos, irmãos? O que estamos fazendo nesse tempo todo? Qual tem sido a nossa posição individual? Porque o reino dos céus ele é visto de modo primeiramente individual. Eu não posso garantir, forçar que meu filho, minha esposa ou marido, a esposa. Não, primeiramente é individual. Naquilo que recebemos é que instruímos, é que repartimos. O reino dos céus é tão tremendo que quanto mais você reparte, mais você se enche dele. É uma riqueza diferente dessa terra. Quanto mais você investe em repartir, mais você recebe. E tem texto aqui que diz isso. E eu vou ler depois. Enquanto ouvimos a palavra, vai pedindo no seu pensamento ao Senhor que fale ao teu coração, quebranta o teu coração, para que você possa consertar relacionamentos. Obrigado. É ela, né? Consertar relacionamentos. Porque quem sou eu? Se eu, sendo mau, eu sou amado ao ponto dele dar a vida por mim, eu vou ficar aborrecido com alguém? Não. Conserta. Se você não perdoou, perdoa, porque ele perdoou um pecado impagável. Nosso pecado, irmãos, era impagável. Ele pagou. Se você tem que pedir perdão, a sua vergonha não pode ser maior do que receber o reino gratuitamente no seu coração, que é um valor eterno. Não troque o temporal por um eterno. Que a sua vergonha seja para a glória de Deus. Que a sua confissão seja completa e para a glória de Deus. Que nós todos possamos andar de modo livres nessa terra, para o agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Qualquer idade, criança, jovem,
adulto, idoso. Que os nossos passos sejam passos de luz, na luz. Que as nossas palavras sejam resultado da morada dele em cada um de nós. Eu quero estar cheio do Espírito Santo para falar as palavras do Espírito Santo. Assim como Jesus disse, o que eu falo não vem de mim mesmo, o que eu ouvi de meu Pai. É isso que eu falo. O que nós temos falado é o que ouvimos de nosso Pai. E os nossos traumas, Ele não curou. Ele pode curar. Ele pode curar. Eu sou testemunha viva da cura. Eu sou exemplo de cura. Fui curado dos meus traumas. E me sinto curado. Cada vez que aparece algo, eu vou ao Senhor. E digo, o Senhor me deu vida. Temos dificuldades, temos irmãos que podem orar por nós. Que tem a unção do Espírito Santo. Que tem a graça. Que tem o poder da palavra agindo e trabalhando. E são enviados por Deus para cuidar de nós. Olha que lindo isso. Deus envia irmãos para cuidar de nós. Estava falando para Jana, eu recebi uma mensagem do irmão, como é que você está? Você vai poder compartilhar, não vai? Obrigado, irmão, pelo cuidado e o amor que você está tendo por mim. Mas eu quero compartilhar. Eu desejo compartilhar. Se eu vou aguentar, Deus vai me dar força. Que eu tive muito fraco mesmo essa semana. Mas eu quero falar para vocês de algo vivo, real. Vocês me conhecem, a maioria aqui. Alguns de conviver na minha casa. Sabe que eu desejo crescer mais. Eu dizia, Espírito Santo, fala comigo, eu quero experimentar mais. Eu quero experimentar até voz audível, se for possível. Porque o que eu mais quero é relacionamento contigo. Não quero viver sendo enganado por mim mesmo e pela religião. Há um poder liberado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo nesses dias, nesses últimos tempos, que os que clamarem receberão. Clama a mim que responder-te-ei. Peça, ele será dado. Busque e acharão. Pedem, ele será dado. Será algo tremendo. Quando o Cavado falou da oração, eu tinha falado com a Jana, estava no meu coração ali, quase que eu peguei o microfone. Irmãos, eu sei que está gravando, outras pessoas não reúnem conosco, creio que não vão se escandalizar, mas eu digo assim, quando alguém está orando aqui, irmãos, devemos nos calar e orar junto. Nós estamos invocando o Senhor, nós estamos clamando ao Senhor por algo para acontecer aqui. Convém que todos nós estejamos juntos nessa oração, para que todos nós experimentemos. Depois você pode perguntar, como é que foi a reunião? Normal, ok. Mas para alguns diz assim, não, Deus falou comigo, nos cânticos, na oração, na palavra, no abraço, na intercessão que alguém fez por mim durante a oração. O que difere? O meu coração. Como está meu coração? O louvor não estava muito bom hoje não, vocês cantaram os cânticos e não tocou meu coração. Não é isso, irmãos. Eu chorei com os cânticos. Não é isso. É como o meu coração está. Eu vim aqui para quê? Eu sou parte da expansão do reino de Deus aqui na terra. Não por minha escolha. Você é parte da expansão do reino dos céus aqui na terra. Você é uma peça-chave de expressão, de manifestação do reino dos céus aqui na terra.
De que forma? Com a sua palavra, com o seu compromisso, com a sua atitude, com o seu modo de andar, de vestir, de tudo. A sua vida fala mais do que as suas palavras. O tempo todo você e eu somos a expansão do reino de Deus aqui. Que temor! Que temor! Mas Lauro, é tudo isso, não é tão grande assim. Eu fico assustado, porque o que o Senhor está nos assustado de alegria, tá, irmãos? Porque o que o Senhor está nos dando é algo tão grande que eu não sou merecedor. Vocês compreendem, gente? Que o clamor da igreja traz a presença de Deus aqui na terra. Olha que coisa mais grandiosa, maravilhosa. E nós estamos perdendo tempo. Demais. Demais. O Senhor nos ama tanto e tem tanta paciência conosco. Tanta paciência conosco. Compreendemos aqueles que não alcançaram aquilo que, um pouquinho que nós alcançamos. Mas faz parte ter misericórdia, ser longânimo, ser perseverante, faz parte. Mas lembre-se de uma coisa: a nossa oração de coração sincero move os céus. Porque um coração sincero vai orar à vontade do Senhor. E move o Senhor. E move a mão. E a resposta vem. E o consolo vem. Irmãos, quantas vezes eu orei ao Senhor e Ele não me respondeu. Mas eu posso dizer que eu saí daquele quarto consolado. O valor do reino de Deus, do reino dos céus, é tão grande, é imensurável. Não se adquire. Mas quanto mais você renuncia às coisas apegadas a você, mais você entende o amor e o valor desse reino. Cada dia o Senhor vai nos mostrando que tem algo que precisa ser renunciado na nossa vida. Cada dia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós vemos que algo tem um valor tão grande para nós, a gente faz de tudo para adquirir, ou faz de tudo para ter aquilo, de um modo geral. Você se apaixonou por um carro, muitos, né? Não é você, alguns vão falar assim, faz uma prestação alta e tudo pelo prazer de ter um carro, um imóvel, arrisca tudo para ter um imóvel do sonho. Não que isso está errado, mas eu estou dizendo assim, o empenho, o esforço, a energia que se dá para adquirir as coisas que falam alto ao nosso coração. Entendeu o sentido? Eu quero dizer assim, muito maior deve ser o nosso empenho, esforço para adquirir não, para viver o reino dos céus que nos foi dado gratuitamente. E a palavra diz assim em Mateus 11, 12, foi até citado, Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência ou é tomado por esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Outro engano que a gente vê muito aí é que pessoas entendem que fazer parte de um grupo, reunir aos sábados ou domingo ou quarta ou qualquer dia da semana, foi batizado, participa das reuniões, está limitado nisso. O reino dos céus, ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Cada dia ou durante o dia mesmo tem algo
tem algo a ser aprendido, tem algo a ser vivido, tem uma coisa nova, tem um renovo no seu coração. Hoje eu não sou igual a ontem, a palavra renova, o mesmo texto que eu li ontem, eu já leio hoje e já vejo algo novo, diferente, porque tem o poder de renovar constantemente. O reino dos céus não é qualquer coisa, ele não é coisa. Alguém falou? Ele não é coisa, ele é presente de Deus, ele é algo que vem dentro de nós, ele é algo que trabalha dentro de nós. Por isso que Jesus diz que ele não vem com visível aparência, porque ele está dentro em vós. Você pode estar vivendo talvez o seu pior momento no seu exterior, a aparência, mas pode ser o seu melhor momento de comunhão com o Senhor, porque ele retira o que não convém de dentro para fora, ele traz cura de dentro para fora, ele faz florescer de dentro para fora, a seu tempo e a seu modo. A parábola do semeador está em Mateus 13, todos já conhecem, eu não vou gastar o tempo, pelo menos a maioria conhece, eu não vou gastar o tempo com ela aqui, mas eu quero destacar o versículo 11 e 12, Mateus 13, 11 e 12. Ao que Jesus respondeu, a pergunta é, por que eles falam por parábola? Aí Jesus respondeu, e para nós só não fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àquele isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá aí abundância. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu queria repetir o 12, quem quiser ler comigo, fica à vontade, porque isso aqui eu queria que ficasse gravado no nosso coração. Pois, ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Que coisa! Tem uma parábola dos talentos, em que Jesus entrega os talentos ali, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Quando ele volta, o de 5 multiplicou, mais 5, ficou com 10. O de 2 multiplicou, mais 2, ficou com 4. O de 1 escondeu, com medo do seu senhor. Resumindo, depois ele diz assim, pega daquele que tem 1 e dá para o de 5. E alguém disse assim, mas Senhor, ele já tem muito. Sim, por causa disso, porque o que tem, se lhe dará e terá em abundância, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que nós estamos fazendo com essas preciosidades, com esses valores que nos foi confiado, com essa palavra que é pérola, que nos foi confiado, primeiro a viver e depois repartir. Não falo para condenar, eu falo para pensarmos, para meditarmos o que estamos fazendo, porque no reino dos céus, diante do nosso relacionamento com o Senhor, até a nossa tranquilidade na confiança que temos por Cristo, é um testemunho, e nos liberta de nós mesmos. Quando chega uma situação difícil, nós ficamos temerosos, abatidos, ficamos com muito medo, e o Senhor quer nos ensinar, como ensinou os discípulos naquele barco, quando ele estava dormindo, a confiar nele,
recebemos uma notícia de uma enfermidade ou de uma outra coisa, ou de alguma situação que nos move, o Senhor quer nos ensinar a exercitar a confiança, exercitar a fé de que Ele não perdeu o governo de todas essas coisas. Não significa que estamos já aptos e aprovados. Por isso que eu falei a palavra exercitar. Confiança, fé, descanso, coisa difícil para o homem natural. Mas nós queremos que o nosso homem, já em Cristo, nosso homem espiritual, possa se levantar e prevalecer sobre a nossa carne. Por isso Deus permite que venham tribulações sobre nós, para o exercício da fé. A palavra diz que tentação não vem de Deus, mas a tribulação vem para nosso exercício de fé, e Ele nos dá na medida que vamos poder suportar. É difícil crer nisso durante a tribulação, mas quem nos garante isso é a palavra, não é o pregador, é a palavra. Amém? Se não houver um amor maior pelo Senhor, pelo reino dos céus, nós corremos um risco muito grande de passarmos por um esfriamento e perder a visão e perder a fé. O reino dos céus, ele é tão dinâmico que quando você para, é como se você andasse para trás. É como se, eu nem sei se eu estou dizendo como se, porque parece que temos que retomar isso à frente. Uma pessoa disse assim para mim: eu me esfriei e a minha esposa continuou. Eu vejo ela lá na frente e eu estou como que aqui atrás. Eu falei, parece que ele ouviu eu falar essa palavra, que o reino de Deus é como se a gente tivesse, quando para, como se andasse para trás, tamanha dinâmica. Peça ao Senhor, como eu peço, para os seus dias não serem iguais, para que amanhã eu possa experimentar mais do meu Senhor, mais do poder dEle, mais da graça, mais da unção, da presença dEle. Cantamos aquele cântico que fala disso, né? Aquele penúltimo fala da presença de Deus, não fala? Qual o trechozinho? Aquele que se ensinou. Fala da presença de Deus. Queremos a sua presença. O maior prêmio é estar contigo. O maior prêmio é estar contigo. Essa aí, ó, a minha recompensa não é o paraíso. Meu maior prêmio é estar contigo. Então, isso aí, quando eu te falei, é a minha oração. Porque alguém me perguntou assim, lá no hospital, que mais Deus, o que você experimentou? Eu não gosto de falar das dores, das situações que eu vivi, mas eu quero falar do que Deus ministrou no meu coração, que é maior do que as dores, que foi uma fadiga muito forte, mas a presença de Deus foi maior. Eu disse assim, para mim a maior experiência que eu vivi e estou vivendo, é experimentar a presença dEle na minha vida. Eu poderia dar alguns testemunhos aqui de suprimento, de resposta de oração, de coisas assim, de pedir ao Senhor para falar, e Deus falar, consolo, confiança, fé, porque a presença dEle traz paz ao nosso coração. Ele é a paz. A presença dEle traz paz ao meu e ao seu coração.
Uma vez uma pessoa disse: paz é um lugar, até creio, é o lugar aos pés do Senhor. Mas eu tenho aprendido que paz é deixar que Ele habite em mim, é guardar a sua palavra e ter a confiança de que nada está fora do seu governo. É mais do que o teu controle, é mais do que estar no controle, é estar no governo. Eu peço ao Senhor que me fortaleça todos os dias. Não alcancei, mas anseio alcançar todos os dias. Viver na presença do Senhor. Cometo erros, mas eu tenho o desejo de corrigi-los muito rápido, para que o meu coração não endureça e eu perca a visão. Se eu perder a visão, se eu endurecer meu coração, a minha fé vai diminuir e vai haver um esfriamento em meu coração. Em Mateus, quando está falando do fim dos tempos, rumores de guerra, nação contra nação, vocês conhecem, mas lá no capítulo 24, versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, ou se multiplicar a iniquidade. Agora, qual a posição da igreja? Vai multiplicar a iniquidade, a maldade. Mas eu creio no reino dos céus. Então eu vou vigiar para que eu continue com meu coração no reino dos céus. Para que o meu coração se firme ali, para que a palavra permaneça em mim também para os dias maus. Para os dias que são bons ou ótimos, é fácil testemunhar. Mas nós queremos, ó Senhor, quero fazer disso uma oração para nós. Nós queremos, ó Pai, nós queremos, ó Espírito Santo, que nesses dias ruins e dias maus, a Tua palavra possa operar em nós de tal maneira que o nosso coração não haverá de se inclinar para a carne, mas somente para o Senhor e para a voz do Senhor. Essa é a minha oração por mim e por vocês. Porque não podemos lidar com as coisas sagradas e eternas como se fossem passageiras. Não podemos lidar com as coisas sagradas como se fossem normais. Abraão, eu gravei aquela palavra sua no meu coração. Até estar aqui não é normal, é graça divina. Vocês são templo e morada do Espírito Santo. Eu não posso negligenciar estar com vocês, porque vocês são pessoas de grande valor no reino dos céus, para o meu Senhor. Se é para o meu Senhor, é para mim também. A realidade do reino dos céus é somente para os que creem. Você vai lidar com muitas pessoas que vão zombar de você quando você falar do reino dos céus. Porque o próprio Jesus conhecia o coração daqueles homens que falavam por parábolas. Mas a vós, Jesus falando para os discípulos, a vós quem? Os discípulos. Quem são os discípulos? Que o seguem, que o ama, que crê nele, que o obedece. É dado o conhecer do reino do céu. Essa palavra é forte para mim. A quem é dado o conhecer do reino dos céus? Aos discípulos, aos que obedecem a sua palavra. Amém? Não podemos negligenciar o reino dos céus por achar que ele está demorando demais. Acontece, eu já ouvi isso. As coisas estão acontecendo, as coisas estão surgindo. Fala da promessa há 2000 anos que ia voltar, os apóstolos falavam.
Não sei se alguém aqui já ouviu isso, mas eu já ouvi. Não podemos negligenciar o reino de Deus, porque na época de Noé era assim também. Casavam-se, davam-se em casamento, faziam festas, enquanto Noé estava lá se preparando, até o dia que Noé entrou na arca. E quem fechou a arca foi o próprio Deus. Eu vou ler mais um texto aqui, um pouco longo. Lucas 12, a partir do 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Faça como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade, lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá com aquele servo que disser consigo mesmo: meu Senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os fiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, observe bem, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que em muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele que em muito se confia, muito lhe pedirão. Porque, irmãos, outro versículo, na sequência não. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui teria algo um pouco mais longo, mas eu quero resumir aqui. Já são que horas? Lá em Números 13, não precisa abrir, por favor. O Senhor ministrou meu coração, que é quando o Senhor pede para Moisés enviar aqueles 12 espias. Resumindo, são 12 príncipes. E quando eles voltam, vocês conhecem a história, 10 diz que é horrível, que não sei o quê, que não tem condições, que tem gigante, o povo é muito valente, grandes, realmente as frutas são boas. 2 homens teve que carregar um cacho de uva, imagina vocês, devia ser muito bom, tá? Mas 2 daqueles homens não foram pela maioria. Isso é algo que eu queria trazer aqui, quando a gente olha o reino dos céus. Não é a maioria que vai ditar os nossos passos, mas a palavra do Senhor.
E foi exatamente o que Caleb e Josué fez. Não, vamos ainda hoje. O Senhor nos dará aquela terra, nos prometeu e nos dará. Pensem comigo, ainda que a multidão está indo ao contrário, o Senhor está te dando o reino dos céus. O Senhor está te dando um lugar à mesa com Ele. Lembrei daquela passagem que Davi pergunta se há algum parente antes de Davi foi o Saul, e havia um neto de Saul, filho de Jonathan, que estava lá largado, aleijado. Quando Davi vai chamá-lo, ele treme de medo. Sou o único parente, vai me degolar. Mas Davi chama ele e diz: a partir de agora, você vai sentar e comer na minha mesa. Fiquei emocionado, porque hoje, sendo nós o que éramos, podemos sentar à mesa do Senhor, desfrutar dele. Mas quem senta à mesa e desfruta é quem crer nele, é quem crê nesse reino, é quem se achega, é quem renuncia, é quem almeja e anseia por esse reino mais do que qualquer outra coisa, por esse Senhor mais do que qualquer outra coisa. Eu fico pensando, quando a gente consegue que o Espírito Santo desvenda nossos olhos, a gente não consegue mais viver o que é antes. As amizades mudam, os ambientes mudam, a leitura muda, o nosso andar, a nossa maneira de falar muda, ou melhor, transforma. Porque o reino de Deus é tremendo. Eu estou querendo uma palavra para expressar e não consigo. Para dizer do tamanho, da maravilha. Vocês estão entendendo, né? Por favor, eu não consigo falar. Acho que não tem essa palavra em português, não. Nem em inglês, só tem na linguagem do céu. Talvez é Uribalachorialacandala. O reino dos céus gera em nós, sabe o quê? Contentamento. O reino de Deus faz a gente dar graças até por uma gripe. O reino dos céus faz a gente olhar para a nossa casa, as nossas coisas e dizer: Senhor me deu, louvado seja o Senhor. Faz a gente até almejar alguma coisa, mas no limite, sem que aquilo domine o nosso coração. Estão entendendo? Domine o nosso coração. O que domina o nosso coração é agradar ao nosso Senhor. Primeiro Timóteo capítulo 6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, hein? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Contentamento, irmãos, nos livra de tantos males. E o contentamento
é algo que o Senhor opera em nós. A presença dEle é o suficiente para nós, porque Ele acrescenta com maior prazer as coisas que necessitamos. Enquanto eu orava também, eu oro bastante sobre isso, eu dizia assim: eu sei que o Senhor nos dá o que precisamos, o que necessitamos, em algumas vezes até em abundância, com um propósito. Mas aqueles que te amam têm o que precisa. Olha que coisa mais tremenda. E os que têm abundância têm repartido com os que precisam de um pouco mais. E isso se multiplica. É ruim a gente falar da gente mesmo, mas nós estamos vivendo a experiência de ofertar, lá em casa, ofertar alguém, no silêncio, no escondido, e mesmo com um negócio bem apertado. E o Senhor vem e nos surpreende com valores bem acima de onde, no momento tão essencial. Irmãos, não tem como não amar esse Senhor. E eu creio que a igreja vive o reino de Deus aqui na terra já. Isso aqui é um ensaio de como será lá. A igreja desfrutando do seu Senhor, vivendo de modo abundante. Eu tenho no meu coração de parar aqui, tem mais coisas, mas não devemos nos movermos por emoções e nem nas obras externas para nos justificar. Porque o Senhor vai olhar o seu e o meu coração. Às vezes queremos fazer obras externas para justificar nossa vida, mas o Senhor conhece o coração. Não tem como enganar o nosso Senhor. Por isso que ele fala: se alguém vier após mim, tem que negar tudo. Eu vou terminar com uma palavra que o Senhor falou comigo. Somos o povo mais rico dessa terra, porque o que possuímos é de tanto valor que não se compra e está reservado para a vida eterna. Amém? Também podemos ser e devemos ser, ou deveríamos ser, também o povo mais doador do mundo, porque podemos distribuir riquezas eternas. Riqueza que recebemos de graça e distribuímos também de graça. Eu resumi algumas coisas por entender no Espírito que era o bastante. Eu desejei, Jesus falou que desejou comer a Páscoa com os discípulos. Eu desejei muito compartilhar isso com vocês, porque isso arde no meu coração. Eu peço ao Senhor que acrescente em mim, na minha casa e na casa de vocês, na vida de vocês. Eu gostaria, antes de orar, que a gente cantasse aquele canto que você ensinou novamente, e depois eu gostaria de orar com vocês. Amém? Os que puderem ficar de pé. Aqui, eu pego o microfone ali, para ele ali, ó. Aqui, ó.
Alô? Amém, amados. Rapidinho que eu quero falar aqui. Eu estava ali, né, o Lauro falando, e na hora que eu vim para a reunião da igreja, eu estava pensando, né, eu falei assim, gente, tem tanto tempo que eu não assisto a reunião, que eu tive um problema de gripe muito forte, uma crise muito forte de gripe, e não pude participar de umas 3 reuniões. E aí eu falei, meu Deus, eu estava querendo tanto ouvir